A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom dia, gente. Aqui é a Gabi. Vamos dar só 2 minutinhos, que acho que o pessoal tá acessando. Já começamos o nosso bate-papo. Acho que vamos começando, né, gente? Bom dia mais uma vez a todos, né, os que acabaram de chegar. Obrigada mais uma vez pela presença e pelo interesse no nosso segundo webinar de desenvolvimento com o Fabrício. A gente vai conversar um pouquinho mais hoje, dando sequência à nossa primeira conversa lá, pensando em efetividade, né, Fabrício? E a gente conta com mais uma conversa rica. Né? Os microfones de todos vocês estão abertos, né? Então, querendo interagir, querendo conversar, perguntar, trazer pontos, né? Como no último, são sempre muito bem-vindos. É só tirar do mute e trazer a ideia que a gente tem aí mais uma horinha de um bom bate-papo, né? E que a gente possa ir alinhando e pensando as melhores práticas para esse nosso período de home and office, né? Como o Fabrício trouxe aí na última semana. E como é que a gente articula melhor, né? E para que estejamos bem e, obviamente, o nosso trabalho também seja bem feito, ok? Muito bem-vindos mais uma vez. Fabrício, com você. Muito obrigada mais uma vez, né, pela sua parceria e estar com a gente compartilhando mais conhecimento. Bom dia, Gabi. Agradeço pelo convite. Bom dia a todos, a todas. Bem-vindos, bem-vindas para mais um webinário. No dia de hoje, como a Gabriela já fez na introdução, o foco do nosso webinário vai trabalhar sobre foco e também disciplina. E a gente vai ver muitas conexões desse tema de hoje com o tema que nós trabalhamos na semana passada. Então, efetividade, foco e disciplina caminham de forma muito conjunta e vocês vão ver que em vários momentos eles vão fazer, né, interface aí de conexões do que um pode contribuir para o outro e, ao mesmo tempo, eles são temas que também são individuais. Né? Vocês vão ver que a gente vai trabalhar com questões também um pouco diferentes do que a gente trabalhou na semana passada, mas sempre pensando nessa questão, né? Como o foco e a disciplina estão a favor da efetividade. Então, para a gente começar o nosso webinar, como nós havíamos falado na última semana, no final dela, né, nós deixamos lá uma missão para vocês, e a ideia é que a gente possa fazer nesse momento um resgate do último webinário, que a gente trabalhou home office e efetividade. Então, nós tínhamos lá 3 grandes ferramentas que nós apresentamos para vocês no final, que era a técnica do Pomodoro, de fazer, né, aquelas pausas e as atividades a cada 25 minutos e ter 5 minutos de intervalo, e depois ter um intervalo maior.
nós também trabalhamos com a questão do bullet journal, né, para vocês se organizarem lá no formato de uma agenda que vocês mesmos vão criando, e também a técnica lá dos MITs, né, em inglês, o Most Important Tasks, que são as tarefas mais importantes, então de como que a gente consegue se organizar no nosso dia. E para a gente começar o nosso webinar, eu quero fazer o convite aqui de vocês, né, como o microfone já está aberto para todo mundo aí, quem quiser compartilhar como é que foi a experiência de eventualmente pegar uma dessas ferramentas ou mais de uma delas e aplicar no dia a dia de vocês, eventualmente o que vocês viram em termos de efetividade, ou outras questões que nós também trabalhamos no webinar sobre efetividade, né? Aquela questão que estava falando de home office, ter seu espaço, conseguir fazer blocos e pausas, né? Ver como que a gente lida com as interrupções, os acordos com a família. Então, é um momento, como a gente sempre fala, né? 1 hora passa muito rápido no nosso webinar, é um momento breve, mas as pessoas que quiserem compartilhar nesse momento como é que foi aplicar essas ferramentas ou eventualmente até algum insight que foi produtivo nessa semana que passou, eu fico à disposição aqui para escutá-los e escutá-las. E é muito nessa questão mesmo, né, de vocês poderem falar coisas às vezes do dia a dia. Pode ser alguma coisa mais voltada para o âmbito profissional, né, dentro de alguma coisa que vocês estão fazendo, dentro de algum time na Damar, dentro de alguma entrega que você tinha, ou eventualmente até numa questão pessoal que você conseguiu se organizar melhor. Alguém quer compartilhar algo que vivenciou nessa semana, que aplicou no dia a dia e que viu algum resultado diferente e teve alguma questão que você viu que teve mais efetividade naquilo que você fazia? Eu, Franciele. Oi, Franciele, bom dia. Bom dia, gente. Eu amei a técnica Pomodoro. Eu tenho um reloginho da Casio, assim, que tem o timer, e eu nem sabia que existia um método para isso. Aí uma vez eu já tinha feito isso, e aí eu falei para o meu líder, o Vitor, falei, Vitor, vou colocar no meu timer aqui 30 minutinhos, X minutinhos para tal coisa. Ele falou, putz, tem uma técnica para isso, Pomodoro. Aí eu revivi, né, no seu último webinário e coloquei super em prática, me senti super limitada no sentido de, assim, eu tenho esse tempo integral para isso, ponto, acabou. Esse tempo é para isso, então eu limito. Aí agora eu comecei também a colocar no YouTube, tem até músicas que depois despertam, se não tiver com relógio, desperta para você 25 minutos e tal, é bem interessante, eu amei. Que legal, Franciele, agradeço por compartilhar, que nem você falou, né? Às vezes a gente tem essas intuições, né? Putz, vou usar aqui meu relógio. Nossa, tem uma técnica para isso. Então esse é um ponto interessante também, né? Que nem eu falei, às vezes as técnicas, a gente cria as nossas, que vai funcionar para a gente ser mais efetivo, e muitas vezes a gente pode adaptar algumas técnicas, né? Nem tudo que a gente, de repente, olha no método, putz, para mim, às vezes, ao invés de 25 minutos, pode funcionar 30 minutos. Então, né, ao invés de só 5 minutos de intervalo, eu posso fazer um intervalo um pouco maior. Mas o grande ponto é isso, é pensar nesses blocos e pausas. Obrigado, Exato, viu, quero só Franciele? contribuir, imagina, quero só comentar aqui como a gente pode render tanto em 30 minutos. Eu fiquei impressionada. Perfeito. E aí vai ter a conexão muito com o dia de hoje. Então a gente vai dar, é quase uma continuidade mesmo, uma linha que tem um fio condutor. Como que a gente, na nossa efetividade, a questão de manter o foco, ela faz total diferença. Porque uma coisa é você usar 30 minutos ou 25 minutos, né, na técnica Pomodoro, mas se a minha cabeça estiver em outro lugar, eu não, às vezes não consigo render o máximo que eu poderia dentro daquele período de tempo. Agora, só de ter, que nem você falou, um limitador que a técnica Pomodoro traz, né, dos 25, dos 30 minutos, se a gente puder ajustar, já é um ponto interessante para a gente não dispersar a nossa atenção. A gente já facilita essa técnica, a gente conectar mais com o foco, que é o tema de hoje. Obrigado, viu, Franciele? Mais alguém, pessoal, vivenciou a técnica, teve algum insight, alguma questão que quer compartilhar com a gente aí, nesse momento inicial? De algum aprendizado? Gente, Juliana. Oi, Juliana, bom dia. Sim, bom ouço dia. bem. Eu achei muito interessante a técnica do MIT, porque o Bullet Journal, na verdade, eu já conhecia, inclusive eu já uso de uma forma um pouco adaptada, porque eu sou a louca dos planners aqui, agendas, então eu gosto muito de escrever tudo, porque eu acho que fixa melhor, então é uma coisa que eu já praticava há algum tempo. E o método Pomodoro também é uma coisa que eu já costumo colocar em prática também. Aí o MIT foi uma novidade para mim, e assim, principalmente agora que a gente está na área de comunicação, eu trabalho na comunicação, a gente está passando por
tá trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo. Então, a gente acaba sendo forçado àquela questão da multitarefas, que, na verdade, eu venho aí num exercício de tentar me livrar disso, porque prejudica, né, a concentração e o foco e tudo mais. Mas a gente acaba sendo forçado porque realmente são muitos projetos, são muitos assuntos diferentes para a gente dar conta neste momento, né, de comunicar e tudo mais. Então, assim, o MIT está me ajudando muito nessa questão. Eu agreguei essas técnicas que eu já usava com essa do MIT, com algumas que eu vi em um livro que se chama O Fim da Procrastinação, que eu estou lendo ele ainda. Ele traz algumas ferramentas interessantes, entre elas um mapa do dia, que você não faz uma lista de atividades, porque quando você faz uma lista de atividades, o seu elefante da procrastinação, que é como é tratado no livro, encara isso como algo negativo, chato, muitas atividades, enfim, é isso que o seu cérebro enxerga. Então, ele explica que você deve organizar suas atividades no formato de um mapa mental, meio bagunçado mesmo, estipulando os horários, o tempo que você vai fazer e a sequência que você vai realizar essas atividades, e ir rabiscando realmente quando você conclui para você ter a satisfação. Então, e daí você define por cores quais são os assuntos mais importantes. Então, foi bem legal, porque daí eu consegui definir os MITs por cores nesse mapa mental, desse mapa do dia, que é essa nova ferramenta que eu estou aprendendo também. Então, assim, acho que é super válido e gostei bastante, realmente. Que bom. Obrigado, viu, por compartilhar. O que a Juliana trouxe tem 2 pontos muito importantes. O primeiro é que algumas técnicas vão ser muito bem recebidas pelo nosso cérebro, pelo nosso perfil, né? E outras, às vezes, não. Então, é muito interessante, né? Quando eu trabalho, por exemplo, e no final do nosso workshop de hoje, nós temos algumas ferramentas de aplicativos até para sugerir, para foco e disciplina, que vão mais para uma linha, entre aspas, no formato mais lúdico, mais caótico, entre aspas, do que é o mapa mental. Né? O mind map, ele não tem muito, ele tem uma lógica, mas uma lógica mais de desenho, de escrever, dá para fazer isso também no aplicativo. Algumas pessoas adoram, outras pessoas se sentem meio perdidas. E algumas pessoas até gostam de ter listas, colocam isso até em planilhas, e outras pessoas já não gostam tanto, que nem a própria Juliana falou, pode ser, nossa, a quantidade de coisa que eu tenho que fazer já bate a questão de eu procrastinar, de eu adiar o que é necessário, o que era fundamental eu fazer. Então esse é um ponto importante, você também perceber qual que é o seu perfil, aquelas ferramentas que funcionam melhor com você, e principalmente, né, aquilo que você sente que, se você for necessário, você pode adaptar, como a Juliana falou, ela conectou várias outras ferramentas. Acho que hoje ainda vem um outro desafio de tudo que a gente está vivenciando, que a gente já vai dar o início aqui também, vou pegar essa conexão do que a Juliana trouxe, que é o momento que a gente está, né, o contexto que a gente está atualmente. Então, o volume de informações, o volume de e-mails, a quantidade de conexões, de comunicações que a gente está tendo, principalmente, né, que nela falou da área da comunicação, pessoal de TI, com toda a infraestrutura que tem que trabalhar à distância, e todas as outras áreas, obviamente, né, tem todo um ajuste que as organizações estão passando, é um grande desafio não ser multitasking nesse momento. Então a gente vai ver como que a questão do foco pode nos ajudar com a quantidade de volume de informação, de tarefas, de mudanças que a gente teve que ter do que estava sendo planejado, né, no final do ano passado, no começo desse ano, e os novos direcionamentos que a gente está tendo nesse momento. Né? Agradeço pelas pessoas que compartilharam e eu vou dar início aqui ao nosso tema. Eu quero fazer essa reflexão com vocês. Foco para mim é... Como é que vocês completariam essa frase, né, com uma palavra que para vocês defina um foco? Se a gente puder fazer num formato que nem se trabalhou também na outra sessão, em alguns momentos, né, no formato brainstorm, quem eventualmente quiser compartilhar, já pode falar no microfone aqui, eu vou pegar aqui 2, 3, 4 pessoas do que trouxeram para depois a gente dar continuidade. Foco para mim qual que é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em foco e como é que vocês completariam essa frase? Foco para mim é... Bom dia, a Rosa da Logística. Foco Rosa. Para mim é comprometimento. Agradeço, Rosa. Outra pessoa pode compartilhar para a gente? O foco para mim a Rosa trouxe comprometimento. Bom dia, Marileia. Bom dia, Marileia. Foco para mim é efetividade. Efetividade. Muito bom. Se tiver mais 2 pessoas, 2, 3 pessoas que puderem compartilhar com a gente também, então a gente teve comprometimento e tivemos efetividade. Oi, é a Iela aqui do Comex. Olá, Iela, bom dia. Bom dia, tudo bem?
Tudo bom? Tudo bem. Foco para mim é você conseguir produzir o máximo, é você dar o seu máximo em um curto espaço de tempo. Perfeito. É você usar o seu... Isso, você produzir muito em um pouco espaço de tempo. Em um curto espaço. Agradeço, Léa. Se tiver mais uma pessoa que puder compartilhar com a gente, o foco para mim é, a gente depois já conecta isso e vamos no nosso webinar. Fabrício, é a Lu, bom dia, do GP. Bom dia, Lu. Tudo bem? Tudo bem? Foco para mim acho que é concentração mesmo e muita força para não perder a direção. Ótimo, excelente. Bom, tudo que vocês trouxeram se conecta muito com o que a gente vai apresentar em algumas definições que nós pegamos sobre foco. Uma das que eu mais gosto quando a gente trabalha de foco é essa daqui, ó. Foco tem a ver com disciplina. E foco e disciplina é começar uma tarefa e manter toda a sua atenção até a tarefa ser finalizada. Então, enquanto aquela missão não for finalizada, é como se o meu intento, como vocês trouxeram, de comprometimento, da minha efetividade, né, ele não tivesse ainda sendo totalmente completo. Então, foco é eu pensar na tarefa, eu realizar a tarefa com total atenção, com total presença, até que aquilo eu possa finalizar e consiga entregar no prazo que eu estimei. Então, o que vocês trouxeram, né, de comprometimento, de dar o máximo de produtividade num tempo definido que a gente tenha, da efetividade que nós vamos ter, da entrega, da concentração, é um ponto fundamental. Né? Uma outra questão que eu gosto de explorar muito quando a gente fala de foco é que foco é igual a atenção seletiva. Então, nesse momento, quando a gente trabalha o foco, nós temos várias outras possibilidades de dar a atenção para as coisas. Mas o foco é quando eu seleciono onde eu quero colocar a minha atenção e naquele momento eu coloco toda a minha energia somente num ponto. Toda a minha energia, toda a minha força em um único ponto. Isso é foco. Né? Uma comparação de uma metáfora que eu gosto de fazer é: qual é a diferença entre uma lanterna e uma lâmpada, né, que a gente tem na nossa sala num globo? Qual que é a diferença de uma lâmpada, né, no escritório que tem um globo, né, e uma lanterna? Qual que é a diferença entre uma e outra? É uma pergunta, e quem quiser pode compartilhar aqui a percepção. A diferença entre uma lanterna e uma lâmpada, né, um globo, um lustre, seja na nossa casa, seja no escritório. Qual que é a diferença entre essas duas forças de energia que elas iluminam? Como é que funciona isso na percepção de vocês? Na minha percepção, o globo lá, a luz, ela vai estar iluminando um maior espaço, não vai não vou ter muito foco, porque ela está iluminando todo o ambiente. E na lanterna eu vou ter um foco, eu vou direcionar ela para onde eu quero iluminar, para onde eu tenha algo a fazer que dependa daquela luz ali. Perfeito, Rosa. O que a Rosa trouxe é a questão dessa diferença, né? Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia dentro do contexto corporativo, que algumas pessoas falam, né, de ter um olhar de drone, olhar de helicóptero. Quando a gente faz esse olhar de drone, de helicóptero, a gente está olhando as coisas de cima. Então a gente tem uma visão mais ampla, a gente tem uma visão mais sistêmica, só que a gente não está vendo os detalhes. Né? A mesma coisa, uma lâmpada, um globo, um lustre no escritório, né, ou na nossa casa, ele ilumina de uma forma mais ampla um lugar, só que ele não dá toda a energia num único ponto. Então é como se a energia, propositadamente, para um lustre, para um globo, tivesse dispersa para abranger mais coisas. Então, quando eu estou tendo um olhar de drone, de helicóptero, eu estou olhando mais coisas, mas eu não estou vendo o detalhe. Agora, quando eu vou dentro da floresta, uma coisa é olhar a floresta de cima no drone, no helicóptero. Quando eu ando na floresta e quando eu vou ver o detalhe da raiz, eu estou dando foco naquela parte. E aí é o mesmo papel do que a lanterna faz com toda a direção da luz, ao invés de ser dispersa, como é de um lustre, de um globo, ela está sendo direcionada. Então essa ideia da atenção seletiva, eu gosto muito de fazer essa metáfora da luz de uma lanterna, que é direcionada, toda a energia, toda a força está para um único ponto, versus o que uma lâmpada, um globo faz, iluminando o ambiente de uma forma mais dispersa. Então a energia se dispersa, enquanto no foco a energia está específica num único ponto. E a Luciane trouxe um ponto que eu gosto também de trabalhar muito como definição de foco, que é a palavra concentração. E eu gosto mais ainda de dividir essa palavra em 2 pontos, que é concentração é concentrar as nossas ações. Né? Então, o quanto que no nosso dia a dia a gente consegue concentrar as nossas ações naquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, esse é o desafio,
como foi mencionado pela Juliana, da gente fazer hoje, no momento de tantas requisições, de tantas demandas, e aí, às vezes, a gente até cai nessa questão do multitarefa, do multitasking, porque a gente tem várias ações que a gente precisa concentrar. Então, como é que a gente consegue trabalhar essa atenção seletiva e a concentrar a ação em um determinado ponto? Né? Esse vai ser alguma das questões que a gente vai trabalhar aqui nesse webinário. Então, o Daniel Goleman, que depois eu vou até trazer o livro aqui para vocês, que é um dos livros que eu vou recomendar, né, a leitura, que é esse daqui, né, ele chama Foco, do Daniel Goleman, depois eu vou apresentar outros livros também que vão ajudar esse webinário. Ele tem uma frase que eu gosto muito, né, que está nesse livro. Ele fala o seguinte, que mirar apenas... só um minutinho aqui que eu estou tirando aqui da frente o dashboard. Mirar apenas um alvo ao mesmo tempo que ignora propositadamente o mar atordoante de estímulos. Para ele, essa é a definição de foco. Então, nós temos vários estímulos, nós vamos ter milhares de tarefas. No home and office, né, como nós trabalhamos no último webinário, mais ainda, né, porque nós vamos ter acesso, entre aspas, fácil à televisão, tem outros sons, né, tem pessoas, muitas vezes, né, pessoas que moram com outras pessoas em casa, tem outras pessoas, outras demandas. Né? Então, essa questão dos alvos, né, como que a gente consegue olhar esses alvos e separar ele em termos de prioridade, e apesar de todo esse estímulo que a gente vai ter, a gente vai conseguir, entre aspas, ignorar propositadamente e focar apenas em um ponto. Né? Então, é em cima dessa linha que a gente vai trabalhar o nosso webinário. E aqui uma coisa bastante importante, para a gente aprofundar de uma forma mais científica, né, a questão do foco, quando a gente fala de distrações, a gente pode enumerar uma série de distrações, como a gente mencionou no último webinário, que tem a ver com como a gente pode ser mais efetivo. Agora, falando de uma forma bem científica mesmo, né, e no livro ele aborda bastante isso, Daniel Goleman, ele fala que nós temos dois grandes níveis de distração. Uma é a distração sensorial e a outra é a distração emocional. Então, essa distração sensorial tem a ver com tudo que tem a ver com os nossos sentidos. Então, por exemplo, se eu estou aqui, né, fazendo uma tarefa home office, e de repente eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp e eu paro e vou né, escutei um barulho, vou ver, isso é um estímulo sensorial que pode me distrair. Ou se eu estou aqui trabalhando numa apresentação e pipoca um e-mail que tem o Outlook que já vem com o envio, né, sempre de recebimento, só de olhar aquilo de quem que é, nossa, é de um diretor, nossa, é de uma diretora, já pode me gerar um processo de distração. Né? E a gente pode falar de questões mais físicas, uma necessidade de fome, né, sede, etc. Então tem as questões a ver com os sentidos, são as distrações sensoriais. Com o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, se a gente estiver sentindo muito frio, muito calor, isso pode ser uma distração. E também a questão da gente sentir fome, né, uma necessidade mais nesse sentido. E o outro nível de distração tem a ver com a questão emocional. E esse acho que é um ponto importante de a gente analisar. Os dois, obviamente, são importantes. Agora, principalmente a questão emocional, o que eu tenho falado, né, escutado de clientes, de colegas, né, vivenciado também, é que essa questão emocional hoje ela está muito aflorada, né, por N questões. Então, o que será que vai ser do nosso mundo? Como é que será que a gente vai lidar com o futuro? Os projetos que a gente estava fazendo, eles vão continuar, eles vão mudar? O nosso modelo de negócio, dentre outras coisas. Então, nós temos dois grandes distratores aí, nessas questões de distrações, que nós estamos vivenciando hoje. O primeiro é a questão sensorial, até porque a gente está fora do nosso ambiente de trabalho. Isso para algumas pessoas, como a gente viu no último webinário, pode ser algo favorável, as pessoas conseguem se concentrar mais, conseguem ser mais efetivos, e para outras pessoas já é um desafio, né, de ter que usar algum quarto mais adaptado, às vezes, né, ter que fazer a divisão com outras pessoas, às vezes a internet não é tão boa para conseguir sustentar toda a questão que a gente está trabalhando ao mesmo tempo, né, de ter duas pessoas trabalhando juntas, às vezes usando a internet, e tem a questão emocional, né, que tem a ver com o momento que a gente está vivenciando em relação à Covid-19, as mudanças e tudo mais. Então, esses dois elementos, é importante a gente ter clareza que eles são elementos que contribuem para serem, né, aspectos que levam à distração e que nesse momento é um desafio, muitas vezes, a gente tem que lidar com essas questões desse contexto, porque eles são, entre aspas, inimigos do nosso foco. A grande questão é o seguinte, fala assim, putz, Fabrício, mas como é que a gente faz? Porque a gente está nesse momento, né? A gente está nesse momento que a gente está em casa, a gente está nessa questão que tem essa turbilhão, às vezes turbilhão de questões de pensamentos, de sensações, de emoções, como é que a gente lida com isso? E aí vai ser a questão, a gente vai trabalhar o foco em como que a gente pode dar uma resposta mais assertiva, mesmo que o contexto esteja exigindo de mim mais questões, como que eu lido com a minha questão emocional, como que eu consigo propositadamente deixar questões que me distraiam, eventualmente no âmbito sensorial de lado.
Então é um pouco nesse sentido que a gente vai trabalhar, né? Agora, quando a gente olha esses dois elementos, já é importante falar, opa, onde que eu estou nesse momento? Como estão as minhas emoções? Será que minha cabeça, né, minhas emoções estão em outro lugar? Como é que eu consigo voltar para o momento presente? Né? Ou será que eu estou com muitas questões de distração aqui? Será que eu estou com o meu Teams aberto, o meu Zoom ali, porque eu também estou esperando receber alguma coisa, um caderno para anotar alguma outra coisa? Estou no computador, quer dizer, eu estou tendo muitos estímulos que favoreçam eu estar, né, desfocado, minha atenção, ao invés de estar num único ponto. Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar ao longo desse nosso webinar. Mas ter esse olhar desses dois grandes aspectos que contribuem para a distração são um ponto fundamental nesse sentido de a gente perceber isso. E olhando para isso, uma coisa importante é que essa capacidade que a gente tem de manter o nosso foco e ignorar todo o restante, ele tem a ver com o nosso cérebro. E acho que esse que é o ponto interessante para a gente mergulhar nesse webinário. E tem a ver com a parte pré-frontal do cérebro, né? A gente vai mergulhar um pouco mais nisso quando a gente trabalhar alguns elementos de mindfulness para a questão do foco, especificamente do foco. E quando a gente olha para esse processo, a gente começa a perceber que o foco ele pode ser treinado, né? Agora, o foco ser treinado não significa que depois desse webinário, amanhã ou logo na sequência, a gente já vai estar 100% focado, né? Isso vai ser um processo, né? Então, assim como a borboleta, para se tornar borboleta, existe todo um processo, a gente vai vivenciar um processo. E esse processo vai exigir disciplina da gente de repente, criar novos hábitos, da gente mudar algumas coisas do que a gente estava fazendo. E para isso também exige o quê? Treinamento. E o treinamento aqui, para a gente desenvolver músculos, né, quando a gente vai numa academia, para a gente desenvolver eventualmente uma nova habilidade, ou a questão do foco também tem a ver com treinamento. Só que tem a ver com o treinamento também da nossa intenção, mas principalmente o treinamento do nosso cérebro, né? E esse treinamento do cérebro que a gente vai explorar, ele tem a ver com algumas questões. Antes de eu avançar para algumas questões mais específicas de como que a gente vai treinar, né, aqui um convite do nosso cérebro para trabalhar de forma mais focada, eu quero propor para vocês um exercício bem breve. Tá? Então, assim, onde vocês estão, né, nas casas de vocês, nas localidades onde vocês estão, eu vou dar o exercício para vocês, ao mesmo tempo, vocês não precisam se movimentar, tá? Vocês não precisam ir para outros lugares, a gente vai fazer esse exercício no ambiente onde vocês estão, e eu vou dar aqui 10 segundos, então eu vou dar as instruções, depois que eu der as instruções eu vou começar a fazer uma contagem, né? Então eu vou fazer 1, 2 até 10, para vocês saberem o tempo que nós temos. Quando eu terminar os 10 segundos, nós voltamos aqui para a gente compartilhar o que vocês identificaram desse exercício que eu fiz com vocês, tá bom? No local onde vocês estão, nas casas de vocês, nos ambientes onde vocês estão, nos próximos 10 segundos eu vou cronometrar aqui no meu relógio, e também vou fazer a contagem com vocês. Eu vou pedir para que vocês contem quantas vezes, no lugar onde vocês estão, vocês identificaram que exista algo que tenha com a cor verde, tá bom? Então, você vai contar quantas vezes você contou a cor verde em algo. Por exemplo, eu tenho uma borracha aqui no meu escritório que a capinha dela é verde. Então, isso aqui poderia ser considerado como verde, né? Eu tenho aqui também um post-it que é verde. Então, eu já contaria 2 vezes. Então, eu vou dar 10 segundos e você vai analisar no lugar onde você está. Você vai dar uma olhada e quantas vezes você conta a cor verde no ambiente onde você está. Ok? Então, eu vou começar a partir de agora valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechamos. E eu vou fazer a pergunta de novo para vocês agora. Vocês fizeram essa contagem? Quantas vezes, e por favor respondam o que eu vou perguntar aqui, tá? Quem quiser, fica à vontade para responder. Quantas vezes vocês contaram a cor azul? Nenhuma. Nenhuma. Eu contei 2 vezes. Aí ela. Porque eu tenho um globo aqui na minha mesa, então eu vi o verde e o azul. E eu tenho um livro atrás, aí eu vi o verde e o azul. Então o meu foi 2 vezes. A Leandra falou que nenhuma, algumas pessoas falaram que falaram que 2, a Gabriela e a Thalita falaram nenhuma. E isso tem a ver com foco, né? Daí você fala, putz, Fabrício, mas você não pediu para contar a cor verde, agora você fala quantas vezes a gente cortou a cor azul? Exatamente esse é um exercício de uma forma, né, mais divertida para a gente ver como que o foco funciona. Muitas vezes, né, esse livro também tem a cor azul.
Mas quando eu estou direcionando a minha atenção de forma seletiva para o verde, por mais que tenha outras cores, né, como o branco, como o vermelho, etc., eu vou dar prioridade, eu vou dar todo o meu foco como uma lanterna para a cor verde. Então é como se a cor azul, vermelho e as outras cores, mesmo elas estando à minha visão, é como se eu tirasse elas da minha frente, é como eu eliminasse elas. Não é que elas deixam de existir, é que naquele momento eu optei em não vê-las. Então isso para mim é um ótimo exemplo de foco. Apesar de ter distrações, apesar de ter outras coisas, eu defini que nesse momento, durante 10 segundos, um tempo limitado, eu vou ver apenas as cores verdes. Né? Então, por mais que às vezes meu olho bata a cor em outros lugares, eu não conto ou às vezes acabo contando. Mas a grande questão é, isso tem a ver com foco, isso tem a ver com treinamento. Então é algo que a gente pode fazer frequentemente para ampliar a nossa possibilidade de olhar uma coisa e ficar nela durante um período de tempo para efetivar essa tarefa. Então isso tem a ver com treinamento. E quais são os benefícios que o foco e a disciplina nos dão? Então, alguns pontos que já são conhecidos, só que eu sempre gosto de reforçar, porque isso muitas vezes nos estimula a trabalhar os treinamentos que a gente vai ter aqui, os exercícios, as práticas, para aprofundar essa questão de foco e disciplina. A primeira questão, quando a gente fala de foco e disciplina, isso aqui é uma coisa até científica, que geralmente quem tem melhor foco é relativamente imune a tantas turbulências emocionais. O que significa? Relativamente imune. Não é que eu fico totalmente imune. Mas a questão de foco ela tem muito a ver com a questão de eu conseguir trabalhar também a minha inteligência emocional. Aí eu separar o que é meu, o que não é meu, o que eu controlo, o que eu não controlo. Então, essa questão do foco, ela nos ajuda nesse processo da gente poder identificar aquelas distrações que a gente viu que tem dos dois níveis, o sensorial e também as emocionais. Então, quando eu começo a lidar melhor com as turbulências emocionais, é como se isso não impactasse tanto a mim. Eu desse respostas melhor, mesmo em contextos que exigem uma questão emocional diferenciada, do que ser mais reativo a essas situações. Uma outra coisa também que é muito interessante do foco é que nós aprendemos melhor com a atenção focada. Eu quero fazer uma pergunta aqui e fiquem à vontade para responder também. Quem já aconteceu de pegar um livro, ou um relatório, uma apresentação, você começar a ler, 2, 3 minutos lendo, aí do nada você para e fala assim, o que eu estou lendo mesmo? Alguém já aconteceu com alguém isso? De você estar lendo alguma coisa e depois de 2, 3 ou até mais, é como se seus olhos estivessem passando nas letras, mas você não está apreendendo isso. Já aconteceu com alguém essa questão? Fiquem à vontade para compartilhar aqui com a gente. Bom dia, Cristiano. Já. Bom dia. Bom dia. Algumas que acontecem, eu preciso retornar. Acho que a Cristiane estava falando, e daí depois acho que teve uma interrupção. Alguém mais já teve essa questão de você estar lendo alguma coisa, você está lá concentrado, mas às vezes a sua cabeça está em outro lugar, então o seu olho está passando pelas linhas, e depois quando chega na terceira, quarta página, você fala, opa, o que eu estou lendo aqui? Já aconteceu com alguém esse processo? Oi, Fabrícia, é a Thalita. Já sim, daí tem que voltar tudo de novo e ler novamente, porque parece que você não entendeu nada que estava lendo. Exatamente, a gente volta tudo, Thalita? Fala, putz, eu estou aqui há 10 minutos, às vezes 3, 5, mas aí o olho está passando pela linha, mas a cabeça está em outro lugar. Então essa questão de quando a gente consegue trabalhar o foco, a gente consegue aprender melhor, a gente consegue absorver melhor. Então às vezes vale mais a pena a gente se dedicar, Por exemplo, a gente vai falar no final de algumas questões, eu não vou dar um spoiler, mas tem a ver com a questão, pode ter a ver com a questão de aprender mais. Vale mais a pena, às vezes, a gente definir que a gente vai estar 15, 20 minutos fazendo a leitura de um livro de forma totalmente focada, do que falar, eu vou ler tantas páginas, eu posso ler, às vezes, 100 páginas num dia, a minha cabeça está totalmente em outro lugar. Então, a questão não é necessariamente a quantidade, mas a qualidade daquilo que eu faço quando eu estou focado. E atletas de alto rendimento, eles têm uma capacidade absurda de se concentrar e de conseguir altos resultados quando eles evitam distrações. E é muito interessante isso, porque quando a gente pega, por exemplo, o Bolt, da corrida, o que ele pede muitas vezes, por ser uma estrela, ele pede silêncio, as pessoas no estádio ficam totalmente em silêncio para a corrida, aquilo lá ajuda ele. Mas um grande ponto independente do barulho que nós temos, ou das conversas externas, como que a gente lida com essa questão de a gente conseguir abstrair essas distrações para a gente conseguir manter o nosso foco. E é interessante também ouvir vários atletas de alta performance que muitas vezes eles falam que mesmo o estádio estando cheio, mesmo o ginásio lotado, as pessoas gritando,
quando eles têm um momento muito específico, é como se eles conseguissem abstrair tudo e como se eles falassem, eu não ouvi nada. Naquele momento eu estava extremamente focado na minha atividade, na tarefa que eu tinha para realizar. Então esses benefícios têm muito a ver com a questão de como que a gente pode treinar a nossa mente, e principalmente o nosso cérebro, para ser mais focado. E uma das questões que a gente tem percebido que contribui demais é o mindfulness. Né? Então esse workshop não é sobre mindfulness, eu só vou pegar uma conexão que tem a ver com mindfulness para falar do foco. Agora, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês até já leram, já estudaram, quem eventualmente já leu, ou quem só de ouvir falar mindfulness, alguém que já ouviu ou que já estudou, o que seria mindfulness? O que é mindfulness? Vocês que eventualmente já leram, já estudaram sobre isso, quem pode compartilhar? Né? Ou, eventualmente, se você não leu, só de ver aqui, o que você acha que pode ser essa palavra em inglês, aí, mindfulness? O que foi uns podcasts que eu já ouvi, ele fala para você ter a capacidade de conseguir esvaziar a mente, né? Que é muito difícil hoje em dia, né? O tempo todo a nossa mente está trabalhando, assim, é você conseguir realmente parar um pouco e esvaziar. Pelo menos foi isso que eu já ouvi. Ótimo, tá. Então, uma capacidade de esvaziar a mente. Acho que tinha uma outra pessoa que ia falar também. A Juliana aqui de novo. Eu não me aprofundei no assunto, mas o que eu sempre leio está relacionado à atenção plena, né? Perfeito. Então, na verdade, até é uma barreira para mim, é uma coisa que eu deveria me aprofundar mais, mas como ansiosa de carteirinha aqui, eu não sei se eu conseguiria, mas eu leio muito sobre atenção plena. Bacana. Então, mindfulness tem a ver com capacidade de a gente esvaziar a mente, de a gente ter atenção plena naquilo que a gente faz. Mais alguém já ouviu falar ou já estudou, já viu alguma coisa nesse sentido de mindfulness? Mindfulness tem muito a ver com as duas questões, né? Tanto com a questão da atenção plena, quanto com a questão da gente poder, entre aspas, esvaziar a mente. É claro que a nossa mente ela continua trabalhando, até quando a gente está dormindo, a gente tem os nossos sonhos, então o nosso cérebro ele continua lá, né? Tendo as ligações, as sinapses. A grande questão do mindfulness, e eu gosto muito de uma das definições dessa, é o que o Jon Kabat-Zinn, que foi a pessoa que, de uma certa forma, estruturou a ideia do que é o mindfulness, que ele dá. Né? Que ele fala assim, mindfulness, na minha definição, é a consciência que emerge quando prestamos atenção de propósito no momento presente sem julgamento. Né? Por isso que é treinamento, é um baita do exercício. A gente está de forma consciente, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo e muitas vezes tirando o julgamento. Para a gente trabalhar o foco, eu nem vou falar tanto da questão do julgamento, mas eu pegaria que é quando a gente consegue ter consciência do momento presente, estando de fato presente. Né? E quando a gente fala dessa questão do mindfulness, uma outra definição que eu gosto bastante de mindfulness é essa daqui, né? Que ele é um estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar nas experiências, atividades e sensações do presente. Ou seja, mindfulness tem a ver o quanto que de fato eu estou no presente. Então, quando eu estou lendo um livro, leio 3, 5, 10 páginas, 10 minutos, 3 minutos, e preciso voltar para ler de novo aquilo que os meus olhos estavam passando, né, os olhos nas palavras, eu estava de corpo lá, mas a minha cabeça estava em outro lugar. Ou seja, tinha talvez uma distração emocional ou uma distração sensorial, né, como a gente viu lá no começo do webinário. Quando eu estou, talvez já aconteceu isso com vocês também, saiu um final de semana, foi no supermercado, ou foi no shopping, parou o carro, né, quem foi de carro, etc., na vaga, foi fazer suas compras. Quando saiu do shopping, quando saiu do supermercado, opa, onde foi que eu parei meu carro? Já aconteceu alguém com isso? Foi comprar, fazer compras, supermercado, shopping, foi ao cinema, aí quando voltou, não sabia, não lembrava onde tinha deixado o carro? Já aconteceu com alguém isso? Não tenham medo de falar, porque isso é comum acontecer, né? Muitas vezes a pessoa estava pensando em outras coisas. Quando ela foi no supermercado, quando foi ao shopping, quando foi ao cinema, às vezes a cabeça dela estava em outro lugar, ela parou o carro, saiu, e muitas vezes a pessoa fala, nossa, será que eu fechei o carro? Será que eu liguei o alarme? Será que eu não liguei? Então, muitas vezes, quando a gente está com a nossa cabeça em outro lugar, da ação que a gente está fazendo, a nossa cabeça tem outro lugar, muito provavelmente, naquele momento, o foco não está presente. Foco tem a ver com a cabeça, a atenção e a ação estarem conectadas. Né? Então, quando a minha atenção, meu cérebro, minha consciência e a minha ação, a ação que eu estou executando, elas estão conectadas, eu estou no presente.
e aí o meu foco está mais voltado para aquilo que eu estou fazendo. Tá? Então são exemplos, né, de leitura, que a gente falou de carro, mas pode ser no nosso trabalho. Né? Eu estou lá fazendo alguma coisa e pensando em outra. Né? Então, quanto que eu estou, às vezes, sendo efetivo se eu não estou tendo foco naquilo que eu faço? Né? E aqui, por que eu trouxe toda a ideia do mindfulness? É porque tem vários efeitos que o mindfulness, né, que a meditação acaba trabalhando no nosso cérebro. Né, efeitos comprovados cientificamente. E eu vou pegar especificamente do foco. Né, então, depois dessa apresentação vai ser, né, eu vou enviar para vocês podem mergulhar mais nisso tudo. Mas, por exemplo, a questão do foco. A meditação melhora o foco, pois aumenta a espessura do córtex, das regiões responsáveis pela atenção. Tem a ver com aquela frase que eu trouxe no começo, mais do webinar, que falava exatamente disso, né? Que tem a ver com a parte pré-frontal e essa questão de quanto mais a gente trabalha o foco, mais o nosso cérebro vai se preparando para o foco ficar mais afiado, mais com atenção seletiva para o que a gente quer. Então, depois eu até vou dar algumas dicas, quem tiver interesse, tem alguns aplicativos, inclusive para meditação, que pode ser feito, né, de forma guiada, né, muitos deles até são gratuitos, para aumentar o foco. Então a meditação é comprovada hoje cientificamente que ela aumenta e melhora a questão do foco. Né? E para a gente fazer isso, eu vou fazer aqui bem brevemente com vocês um exercício que o foco que a gente vai ter é uma prática de mindfulness, eu vou fazer de uma forma bem reduzida, mas depois vocês podem praticar com mais calma, né, que é focar na nossa respiração. Então, nesse momento, toda a nossa atenção, toda a nossa concentração, todo o concentrar da ação vai para a nossa respiração. Né? Então, eventualmente, se você está aí na sua casa, se você quiser manter o olho aberto, pode manter. Se você achar que se você fechar os olhos já ajuda você a concentrar melhor, excelente, fique super à vontade. A gente vai fazer um exercício breve, e vai ser um exercício um pouco diferente de respiração. Nós vamos fazer 3 momentos de respiração. Nós vamos fazer uma inspiração, é o primeiro momento. No segundo momento, nós vamos segurar o ar no pulmão por alguns instantes. E depois nós vamos soltar o ar, expirar. Então a nossa respiração ela vai ser, esse exercício chama respiração em triângulo. Eu inspiro, eu retenho o ar e eu expiro. Depois eu volto, inspiro, retenho o ar, seguro o ar nos pulmões e expiro. Tá bom? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma forma que a gente vai contar um tempo. Então o foco vai ser na nossa respiração e na contagem desse tempo. Eu vou contar o tempo para vocês, se você quiser contar mentalmente, fica à vontade, que vai ser o seguinte, nós vamos inspirar em 4 segundos, então eu vou contar 1, 2, 3, 4. Nós vamos reter o ar nos pulmões durante o dobro do tempo, então a gente vai segurar o ar nos pulmões durante 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só estou falando, depois a gente vai fazer junto. E depois a gente vai soltar o ar contando 4 segundos também. 1, 2, 3, 4. Eu vou falando, tá? Então eu falo inspira, eu começo a contagem, eu falo retém o ar nos pulmões, faço a contagem, expira e faço a contagem. A gente vai fazer uns 2 ou 3 ciclos só para a gente ver como é que é o exercício. Eu vou pedir para que você depois perceba como é que você está se sentindo, o que eventualmente, se algo mudou, o que mudou em você nesse momento, tá bom? Então procure encontrar a posição em que você consiga manter, se possível, os pés no chão, a coluna mais ereta. Num primeiro momento, procura observar bem o fluxo da sua respiração. Então, nesse momento, a gente não muda a respiração, só percebe que, né, a respiração acontece. O ar entra no corpo, o ar sai do corpo. E a partir da próxima expiração, nós vamos começar o nosso exercício. Então, agora, inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta o ar, expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar nos pulmões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Deixa a respiração voltar a atuar naturalmente. Procura perceber por alguns instantes como é que você está se sentindo, eventualmente pensamentos, sentimentos, sensações, emoções.
E se alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Como que você está se sentindo depois de fazer esse exercício de focar a sua atenção na respiração? Se tiver alguém que puder compartilhar como você sentiu, como é que foi fazer o exercício, né? Às vezes para algumas pessoas foi mais fácil, para outras pessoas foi mais desafiante, complexo, se concentrar na respiração, na contagem do tempo. Quem pode compartilhar como foi fazer o exercício do foco na respiração? Fazer esse exercício de olhar toda a atenção para a sua respiração nesse presente momento. Uma pessoa. Fabrício, que... Renato. Opa, Renato. Bom dia, Renato. Bom dia. Eu me desprendi das outras situações ou do ambiente. Eu me concentrei na respiração. Perfeito, Renato. E nós fizemos aqui 3 ciclos. Né? Esse é um exercício que ele ajuda, ele tem um ganho duplo, né? Que eu até brinco que tem um efeito colateral. O primeiro, que ele é um exercício para a gente treinar o nosso foco. A gente fez em 3 ciclos e muitas vezes é comum, às vezes, o corpo querer coçar, um pensamento vir. Eu estou focando na minha respiração, às vezes tem uma buzina lá fora, alguém gritou aqui, o celular às vezes apitou e a minha atenção ela vai. Se ela for nesse exercício, a ideia não tem problema quantas vezes a nossa atenção, o nosso foco saia, desde que a gente traga ele de volta. Por isso, quando a gente tem um ponto de apoio, de referência, isso nos ajuda no nosso foco. Então, nesse momento, o exercício é focar na respiração. E qual que é o ganho duplo que ele tem? Quando a gente trabalha a nossa respiração, ela tem a ver com, né, segundo alguns estudos aí, inclusive pela neurociência, a respiração está vinculada com vários estados emocionais. Quando a gente está muito agitado, a nossa respiração fica mais acelerada. Quando a gente está mais calma, a nossa respiração ela tende a ficar mais ampla. Então, trabalhando esse exercício de foco na respiração, ele também ajuda a gente a entrar em situações que a gente precisa estar ou mais calmo ou mais focado de uma forma mais preparada. Então, putz, eu tenho que fazer uma tarefa que vai exigir um mega foco. Fazer esse exercício de foco na respiração, 2, 3 minutos, 5 minutos, pode ajudar. Putz, eu tenho que ter uma reunião que vai ser meio, né, intensa, com um monte de coisa, eu preciso fazer uma apresentação, estou meio preocupado. Fazer o foco na respiração, né? Um tempo na inspiração, o dobro do tempo na retenção com os pulmões e o mesmo tempo na expiração. Então esse é um exercício, se você quiser eventualmente usar ele de manhã, ao acordar, de noite, é um exercício para trabalhar o foco, ele ajuda a trabalhar o foco e tem esse ganho duplo de muitas vezes conseguir tranquilizar mais, acalmar mais, principalmente quando a gente eventualmente está vivenciando estados mais de ansiedade, preocupação, a respiração é bem importante nesse sentido. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa de como foi o exercício, a experiência de fazê-lo? Se tiver mais alguém aqui, a gente ouve, senão a gente vai na sequência aqui para a próxima fase já do final do nosso webinário. Eu vou dar continuidade, se alguém eventualmente quiser falar, fique à vontade, tá bom? Bom, essa capacidade de estar no presente, ele é um exercício, por isso que a gente falou que ele é treinamento. Porque a tendência mais natural da nossa mente é que ela nos jogue ou para o passado ou para o futuro. Então, um exercício que a gente tem aqui nesse desenho é o grande momento presente, que é o aqui e agora, é onde o nosso foco está. Se a gente consegue trazer o nosso foco, a nossa atenção para onde o nosso corpo está, então a gente provavelmente vai estar conseguindo exercer o foco. Qual que acontece muitas das vezes? A nossa mente tende a jogar o nosso pensamento, as nossas emoções para o passado. E aí o nosso foco, apesar de nós estarmos no presente, nós estarmos hoje, no dia 9 de abril, muitas vezes a gente fala, putz, no dia tanto de março ou tanto do ano passado, e a gente tende a ir para lá. Ou para o futuro, nossa, amanhã eu vou ter que fazer alguma coisa. Nossa, na semana que vem eu tenho que apresentar aquele projeto. Nossa, eu vou ter que fazer tal coisa. Então a nossa mente, ela dança entre o passado e o futuro, e o grande exercício é como que a gente pode manter a nossa atenção no momento presente. Né? Então, além da meditação, né, que ajuda muito a gente estar mais presente, além do mindfulness, que é essa questão da atenção plena, existem algumas técnicas, existem algumas dicas que a gente vai abordar nesse momento. Né? Então, essa ideia de vivenciar o presente, eu uso um mantra quando eu preciso me concentrar, que é atenção na ação. E eu percebo isso, eu estou tendo atenção na ação. Então é um mantra para mim, é uma frase que eu repito várias vezes. Né? Atenção na ação. Então, por exemplo, se eu estou escovando os dentes, eu estou escovando os dentes com atenção na ação, ou estou escovando os dentes pensando na vida. É muito comum que a gente faça isso, né? Que a gente pense em várias coisas escovando os dentes. Que a gente faça outras coisas enquanto a gente está pensando em outras coisas. Então a ideia é quando eu consigo me conectar com o que eu estou fazendo, com o que eu estou pensando de forma consciente,
isso nos ajuda demais. Então, às vezes, falar, opa, o quanto que eu estou tendo atenção nesta ação? E um exercício que eu vou propor para vocês, que é um exercício até mais amplo, é o quanto que a gente consegue ter atenção na ação numa fala com um familiar ou com um colega de trabalho, o quanto que de fato a gente está trabalhando na escuta ativa, o quanto que a gente tem atenção na ação conosco mesmo, na ideia no momento de uma alimentação, da gente conseguir comer a comida, da gente sentir o gosto, da gente mastigar com calma, da gente ver as cores do alimento, né? Então isso pode ser até um exercício para hoje, daqui a pouco talvez já está meio perto do horário do almoço, o quanto que a gente pode exercitar a atenção na ação em todas as ações que nós temos no dia a dia, em todas as ações que nós fazemos, seja no comer, seja no trabalhar, seja nos relacionamentos que nós temos. Né? Esse aqui é um mind map, né? A Juliana tinha falado do mind map, de como que a gente pode manter o foco numa era de distrações. E quando a gente olha esse mind map, até ele já ajuda de uma certa forma para algumas pessoas, falar, nossa, isso aqui já para mim já está dando distração. Mas aqui tem algumas dicas de como que a gente pode aumentar e ampliar o nosso foco dentro do momento que a gente vai trabalhar, principalmente no esquema de home and office. Então nós vamos abordar agora alguns elementos de como que a gente pode criar alguns hábitos, alguns rituais, de como que a gente pode ter um pouco de desintoxicação digital, né? De como que a gente está usando o nosso tempo, como a gente falou até na questão da efetividade, para parar e refletir algumas coisas. Né? Aqui também tem um infográfico que a gente pegou de algumas ideias, depois vocês podem aprofundar mais, obviamente, né, os detalhes, mas, por exemplo, começa com a questão de faça uma coisa de cada vez. Então, essa ideia de, apesar de a gente ter um monte de tarefas, como que a gente consegue concentrar as nossas ações e o nosso foco em uma coisa de cada vez? Então, pegando a conexão do último webinário, ter a questão muito clara das priorizações, das prioridades. E aí começar nessa ordem de prioridades, às vezes elas vão ter que ser negociadas, mas colocar toda a sua intenção, toda a sua ação naquela questão. Entenda bem o que precisa fazer. Então tem muita clareza, né? Começa com o fim em mente. Já começa com qual é o objetivo que você precisa fazer, para você falar, vou colocar todo o meu foco, vai durar tanto tempo, e aí eu vou nesse sentido. Tá? Melhorar a comunicação entre áreas. Isso é um ponto que ajuda muito a questão da gente poder ter foco. Porque a questão da comunicação, principalmente nesse momento à distância, eu estou vendo um grande desafio, né, falando com várias pessoas, líderes, em processo de coaching, reuniões com clientes, que o grande ponto é, às vezes a comunicação já é complexa, né, no face-to-face, quando a gente está pessoalmente. Às vezes a distância é mais complexa, a pessoa fala uma coisa, ela pode entender outra. Então, quanto mais a gente conseguir ser efetivo na comunicação, a probabilidade da gente conseguir focar e a equipe conseguir focar vai ser melhor. O quarto elemento, ele é um item que ele é meio complexo, ele é meio, como eu falei, depende do perfil de cada pessoa. Tem pessoas que adoram e se concentram muito quando elas colocam um fone de ouvido, escutam uma música que elas gostam e ficam fazendo uma atividade. Tem outras pessoas que não conseguem fazer isso, elas não conseguem fazer alguma coisa e escutar uma música ao mesmo tempo. Né? Olhando pela lógica da neurociência, que fala que é necessário, é importante fazer uma coisa de cada vez, o ideal seria pensar nessa questão da música, né, no momento talvez mais de relaxamento. Mas para outras pessoas isso acontece de forma super boa. Né? Funciona muito bem, a pessoa consegue mais focada, inclusive. Oi, Gabi. Fabrício, uma sugestão, eu acho que aí, né, também depende um pouquinho do perfil de cada pessoa, e inclusive pensando na própria lógica da PNL, né, e do nosso funcionamento cerebral. E aí, para quem curte, claro, né, a música clássica, como ela é uma música que não tem letra, ou algumas delas, melhor, né, não tem letra, às vezes ajuda, porque a frequência de algumas músicas clássicas aceleram as nossas sinapses cerebrais, né, então ela já se sabe que existe o poder da música, além de todos os outros poderes que ela tem, né, eu particularmente gosto bastante. Então, a música clássica pode ser uma sugestão, pelo fato de ela não ter letra, às vezes ajuda, né, nessa questão da divisão da atenção do cérebro, ou então, né, para quem curte, às vezes sons de ambiente, sabe? Sons de chuva, sons a chuva acaba tem um barulho bem específico, né? Então, às vezes, sons de ambiente, sons de floresta, né? Às vezes você consegue baixar no YouTube, né? Enfim, também podem agregar, porque, de novo, né? Como não tem letra, às vezes a gente talvez não corra o risco de se pegar cantando, né? Exatamente. Como para quem estava na hora do Romeu, né? Ele falou da live de ontem, da Marília Mendonça, das sofrências, a gente se pega cantando. Então, são duas sugestões, né, que eu trago e talvez possam acrescentar.
Então. Ótima dica, Gabi, agradeço. E exatamente, tem até estudos que, né, tem até um livro que eu tenho, que minha esposa comprou para o meu filho, para o Lucas, que ele é um livro que conta a história da música, e é música para crianças, e vem com um DVD, eu sei que é meio antigo isso, mas ainda vem, né, para a gente colocar e para ele escutar, que são só músicas clássicas, né, não só músicas clássicas, tem várias músicas, mas não tem letras, que trabalham essa questão até do aprendizado. Né? Então tem essa conexão muito forte. Então, como a Gabi falou, músicas clássicas, músicas instrumentais e sons, muitas vezes de natureza, ajuda. Quem quiser uma coisa mais hardcore, a gente também vai dar, mas eu vou falar daqui a pouco de alguns aplicativos que a gente já está fechando no nosso webinar. Então essa questão da música ela pode contribuir. Né? E principalmente quando a gente começa a olhar isso, as dicas que tem muito a ver com a efetividade, que a gente trabalhou no webinário passado, de planejar o dia, de se programar para imprevistos. Então, preveja os imprevistos. Isso é uma coisa que ajuda o nosso foco. Se a gente deixa a nossa agenda muito fechada, com pouco espaço, e a gente precisa, às vezes, interromper alguma coisa ou ajustar alguma coisa, o nosso foco pode se dispersar. Então, imagine se você puder ter alguns intervalos que você, se eu precisar incorporar alguma outra atividade aqui, eu tenho esse espaço, é importante. Uma coisa mega fundamental, eu sei que nesse momento a gente tem que trabalhar com muita parcimônia, sempre, principalmente nesse momento, muita flexibilidade, é a habilidade de saber dizer não. Porque saber dizer não, às vezes, para si mesmo, é uma questão de dar foco. Né? E definir prazos, como a gente falou, por isso que o método, a técnica do Pomodoro, estabelecer, né, limites de quais são as coisas mais importantes, início, meio e fim, ajuda muito a gente a ter foco. Né? Agora, quais são apps e softwares para a gente ampliar o nosso foco? Né? Tem aqui alguns deles, eu vou falar, vocês vão ter esse material, depois vocês podem ver com mais calma. O Evernote eu adoro, é um bloco de notas online que me ajuda muito quando eu estou fazendo um resumo de livros para várias questões. Para quem não quiser tantas distrações enquanto está navegando por rede social, tem o New Feed Eradicator, que é um bloqueio de feeds das notícias do Facebook. Então, quem quiser experimentar isso. A Juliana tinha comentado sobre mapas mentais, tem o MindMaster, que são mapas mentais online, eu gosto muito, dá para trabalhar tanto individualmente quanto com grupos. O Dropbox ou outras redes, né, o OneDrive, o próprio Google Drive, para armazenamento de arquivos, isso ajuda você a compartimentar onde estão os seus arquivos. O Wunderlist, que são listas também online que você consegue fazer. O Rescue Time é bem bacana, ele trabalha na questão de gerenciamento de atividades. Para quem até gosta, né, que nem a Juliana falou, tem pessoas que preferem o Mind Map, tem outras pessoas que até gostam de ter uma lista de tarefas. Ao invés de escrever tudo em post-its, o Remember the Milk é um organizador de lista de tarefas, ele é bem bacana. Agora, quem quiser aquela parte que eu falei hardcore, de experimentar uma coisa para mega trabalhar o foco, é esse Coffeetivity. Esse Coffeetivity, ele é um app de ruídos que estimula o foco. Ele é muito interessante. Ele faz barulhos enquanto você está numa lanchonete, enquanto você está num lugar aberto. Então, para quem quer se concentrar, né, trabalhando com alguma coisa diferente do que a Gabi tinha falado, né, de músicas que favoreçam isso, quem quiser experimentar, você pode usar até pelo site. Você tem o site dele, você consegue entrar e tem alguns barulhos que você fica ouvindo. E o I Done This, que ele mostra o que você fez durante o dia para visualizar aquilo que você precisava fazer. Então, são algumas ferramentas que a gente está trazendo aqui para vocês experimentarem. E para a gente finalizar nosso webinário, dicas finais para vocês aplicarem no seu dia a dia. Algumas técnicas, então, nesse sentido. A primeira técnica que a gente está passando aqui para vocês é eliminar antes de otimizar. Então, antes de você pensar em otimizar algo, procurar eliminar. E a gente vai aqui muito na ideia do home and office. O que a gente pode otimizar e, antes disso, eliminar para a gente ter mais foco no home and office. Televisão. Né? Então, a televisão, que eu falei, ela tá lá, é um convite, ela tá você está na sua casa. E eu vou conectar dois pontos, a televisão e notícias. Então, às vezes, nós estamos tendo uma enxurrada de notícias que muitas vezes nos levam para distrações emocionais. Isso não significa que a gente não precisa estar antenado e conectado com o que está acontecendo, mas faça boas escolhas. Né? E no momento que você está de foco, talvez até tirar esses ambientes, inclusive a mídia social e o próprio telefone, podem ajudar você nesse sentido. Então, eventualmente, até desligar o telefone, você tirar, entre aspas, eliminar isso aqui, enquanto você precisa ter foco, pode ajudar muito nessa questão. O segundo ponto é reduzir pontos de atrito. O que são pontos de atrito? Coisas que nos levem a nos distrair, a nos conectar com outras coisas. Ao invés de eu ter o olhar da lanterna, eu ter o olhar de uma lâmpada, de um lustre. Então, pontos de atrito são todos os aspectos que nos fazem ter distração. E até aqui eu fiz um corte. O que é distração? É aquilo que nos tira a atração. E o que eu estou querendo dizer com tração? Tração é o movimento, é o foco, é a direção para onde eu quero ir. Então, os pontos de atrito, eles me tiram a atração, porque eu estou indo nessa direção. O que é distração? É algo que me leva para um outro lugar, que tira a minha atração. Então, quando a gente reduz os pontos de atrito, as questões que podem nos levar a ter outras visões, nós geramos tração, nós geramos foco, nós estamos mais conectados com a atenção
na ação, vivendo o presente momento. Escolher um único, e propositadamente a gente colocou em maiúsculo, um único foco, né? Então, quando a gente coloca esse único foco, como a gente fez o exercício da parte da respiração, a gente está levando toda a nossa intenção, toda a nossa energia para lá. Então, esse é um dos maiores desafios para a nossa ginástica cerebral, né? Qual que é o maior desafio da ginástica cerebral? A gente conseguir e visualizar que tudo que a gente precisa fazer é estar como um único ponto. Porque a tendência da nossa mente é ir para o passado e para o futuro. Isso é normal, porque está conectado com as emoções. E aqui que é o aspecto, eu falei que eu não ia dar o spoiler, que é criar rituais, né? Então, quando a gente cria rituais, eles nos ajudam a ter mais direcionamento, a ter mais disciplina e, principalmente, a praticar o nosso foco naquilo. É algo que a gente cria de disciplina, de comprometimento conosco mesmo. Então, por exemplo, tem alguns rituais que já fazem parte da nossa vida. Nos alimentar, escovar os dentes, tomar banho. Quando a gente não faz isso, eventualmente, se a gente conseguir não fazer isso algum dia, é como se algo estivesse faltando, não fica muito bom em termos de saúde, em termos de sensação, de bem-estar. A ideia de criar esses rituais é exatamente nisso, né? O que eu posso criar de ritual hoje que me ajude a ficar mais consciente, mais atento no meu dia a dia? E o desafio que eu vou deixar para a próxima semana é: qual é o ritual que você vai criar para você mesmo para ampliar o seu foco, para você se sentir mais focado, mais atento ao momento presente, né? Para quem quiser saber mais e aprofundar, tem um TED Talks que é do Chris Bailey, que ele está traduzido, então tem as legendas em português, que é como que a gente pode ter mais direcionamento do foco, olhando e compreendendo o nosso cérebro, né? Então, se vocês procurarem lá, How to Get Your Brain to Focus, ele é um TED Talk que tem 16 minutos, ele é bem bacana e é uma forma de aprofundar, né? Além disso, uma outra dica que eu vou deixar aqui, né, já estou finalizando e depois ver se nós temos algumas perguntas ainda, são dicas de livros. Então, o primeiro, como eu havia falado, do Daniel Goleman, o livro chamado Foco, né? Atenção, o seu papel fundamental para o sucesso. É um livro bem interessante, ele traz algumas bases científicas, principalmente o início do livro é mais focado na questão do foco, né? Um livro que se conecta com a semana passada, que eu sei que a Damar já trabalhou bastante, de qualquer forma eu vou trazer assim mesmo, é o Faça Tudo Acontecer, do David Allen, né, que trabalha muito a questão do Getting Things Done, do GTD. E para quem quiser, também é um livro bastante conhecido, principalmente os três primeiros capítulos, ele fala muito do que a gente acabou de trabalhar, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O primeiro capítulo é Seja Proativo, o segundo, que é com foco, comece com um objetivo em mente, e o terceiro é primeiro o mais importante, né? Então, essas eram as dicas que nós tínhamos, pessoal. Esse foi o material que a gente preparou para o webinário, e se tiver alguma pergunta, alguém quiser aprofundar alguma coisa, ficamos à vontade aqui para esse momento, para a gente finalizar o nosso webinário. Dicas, eu também vou depois enviar para vocês dicas de aplicativos, tá? Se alguém quiser depois aplicativo para meditação, eu vou falar aqui, mas eu já posso mandar para vocês também algumas dicas, né? Por exemplo, tem um que eu gosto bastante, que é em português, que é 5 minutos medito. Então depois eu vou passar alguns deles, né? Que são aplicativos que são meditações direcionadas, que nos ajudam a trabalhar com o escaneamento do corpo, com foco na respiração, com foco em alguma imagem, né? Então são alguns aplicativos que depois eu encaminho para vocês também. Se tiver alguma pergunta, fico à disposição aqui para a gente bater um papo para finalizar nosso webinário também. Maravilha, Fabrício. Algum ponto, gente? Alguma questão, alguma curiosidade, alguma experiência em cima do que o Fabrício trouxe que gostaria de agregar para os demais colegas? Acho que não. Fabrício, super obrigada, né, mais uma vez pela conversa. A todos, obrigada pela atenção também. Espero que tenha agregado, né? Obrigada por quem trouxe as interações e os exemplos e os aprendizados, né, ao longo aí do nosso bate-papo. Acho que, né, a grande mensagem, né, Fabrício, eu gostaria de reiterar, é com tudo isso que a gente está aprendendo nesses webinários, no nosso dia a dia, né, porque cada um com certeza está encontrando o seu modelo, e acho que o caminho é exatamente esse, né? Todo conhecimento que vem, ele vem para a gente fazer o deparo para a nossa realidade, né? E acho que o grande desafio é cada um encontrar o seu melhor termo de executar,
né, resgatando lá o webinário passado, né, os 3 métodos que você sugeriu, né, às vezes pensando lá no Pomodoro, né, tem o 25 minutos com 5 minutos. Opa, para mim não é 25, é 45, beleza, né, então eu faço 45. Não é 25, é 20, tudo bem também, né, então para que a gente sempre use, né, tudo que a gente está trazendo como referência e adapte, né, e traga cada um para a sua específica realidade, para a sua rotina, né? Lembrando que a gente está no home and office, né? Então também tem as nossas rotinas de casa para a gente conseguir articular as crianças com aula online, né? Então esse bem bolado que a gente pode fazer, assim como hoje, né? As questões, né? As indicações da questão da música clássica, dos apps, dos ruídos mais leves ou os ruídos mais intensos, né? Então, para que realmente sirva para todos como um conhecimento agregado, né? E para cada um possa reconstruir a sua rotina, né? Eu acho que semana passada eu ouvi um termo bastante interessante, que é o novo normal, né? Então, a gente está em período de pandemia, vivendo um novo normal, e quando voltarmos, teoricamente, ao que era antes, não será o que era antes, né? Talvez seja um segundo novo normal, né? E que tudo que a gente está vivenciando sejam aprendizados para a gente criar ambientes melhores, para que sejamos, né, sempre pessoas melhores do que a gente mesmo, não melhores do que os outros. Né? Então, eu só gostaria de finalizar com esse resuminho. Tá ótimo, Gabi. Agradeço o convite mais uma vez, agradeço a presença e a participação de todos e todas. E para a gente fechar, pessoal, o que eu faço convite aqui para vocês também ao longo desses webinários, sempre vocês irem conectando, como a Gabriela trouxe. Conectando. Então, o que vocês já fizeram, estavam fazendo do outro webinário, conecte com isso. Veja o quanto que essa questão das dicas, dos aplicativos, das reflexões, de estar presente, do foco, pode se conectar com o que a gente trabalhou, com as técnicas e com as reflexões de efetividade, para você ainda alcançar mais efetividade, melhores resultados no que você está fazendo. Tá bom? Desejo uma ótima final de semana para vocês, bom feriado, e nós nos encontramos na próxima quinta-feira. Maravilha, Fabrício. Obrigada, gente. Ótimo feriado. Obrigado, pessoal. Para todos. Vocês vão receber os materiais, né? As dicas de apps, leituras, né? Como o Fabrício trouxe. Vocês daqui a pouco vão receber um e-mailzinho com toda essa informação. Beleza? Tchau, pessoal. Tudo de bom. Beleza, obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado.